Bom, então vamos ver um pouquinho, né, sobre as aplicações das variáveis, principalmente das diferenças e o uso, né, de variáveis com constantes. Como já foi visto, nós temos no Visual G uma área específica para a gente declarar as variáveis. Não quer dizer necessariamente que você precisa de saber todas as variáveis que você vai utilizar no programa antes de começar a programar, né? Normalmente você acaba sabendo, mas não quer dizer que isso seja uma regra. Você pode declarar aqui todas as variáveis que você tem conhecimento, que você vai precisar. Depois, se no decorrer do desenvolvimento do código do seu programa você precisar de mais alguma variável, nada impede que você volte aqui nessa região e declare essa nova variável para continuar o programa. A única questão aqui é que, diferente da maioria das outras linguagens, todas as variáveis precisam ser declaradas nesta região, tá? Entre var e início. Então, na linguagem C, C++, Java, você pode declarar a sua variável dentro do código, não tem problema nenhum, dentro do programa. Aqui não, né? O Visual G e o Pascal, né? Como o Visual G ela é uma derivação, é uma ferramenta, né, totalmente acadêmica que deriva da sintaxe do Pascal. Essas duas, né, precisam que as declarações das variáveis sejam feitas dentro dessa região específica destinada às variáveis, tá? Então, por exemplo, como já vimos, né, anteriormente, se eu tenho uma variável inteira, eu vou chamar de valor, tá? Opa. Se eu tenho uma variável inteira, eu declaro ela com o tipo inteiro. Para eu declarar ela com o tipo inteiro, eu preciso de especificar, né, que eu vou começar a informar o tipo dessa variável. Como que eu especifico? Utilizando dois pontos, tá? Então eu tenho o nome da variável e eu tenho o tipo dessa variável. Bom, então nós temos aí, né, como que a gente declara uma variável, e nós temos uma questão, né, que aí é uma outra característica aqui do Visual G, que é a forma como a gente faz uma atribuição. Normalmente, esta atribuição nas linguagens de programação formais, eu digo formais, não quer dizer que o Pascal não seja uma linguagem formal, tá? Pascal é uma linguagem formal. O que não é uma linguagem formal é o Visual G, que é o que a gente está usando aqui. Essa é só para a gente aprender a programar. É puramente didática, tá? Então, em praticamente todas as linguagens, esse sinal de atribuição aqui é um igual. Significa que nós estamos igualando essas duas estruturas, né? Ou seja, eu tenho uma constante 10 e eu estou igualando essa variável à constante 10. Isso a gente chama de atribuição. Tá? É como se eu fosse atribuir o valor da direita à variável que está à esquerda. Até essa seta, que é feita aqui com o sinal de menor e menos, ela já já foi um sinal pensado nisso, né? Ou seja, você usa essa seta para falar que esse valor vai para essa variável. Aí, nesta variável, no endereço de memória que eu aloquei, que eu reservei para essa variável, eu estou atribuindo esse valor, essa constante 10, tá? E eu posso ver o que tem lá dentro. No caso do Visual G, eu não preciso nem de mandar escrever na tela, porque aqui eu acompanho. Olha, nem tem nada no meu programa, mas eu consigo ver o que tem nesse espaço de memória em questão, né? Porque ele aparece para mim nessa área aqui da minha IDE, que é uma área destinada a acompanhar a situação ou estado de cada uma das variáveis, tá? Isso daqui eu não tenho uma linha específica para
para esse valor, porque esse valor não é uma variável, esse valor é uma constante. Aqui ele só mostra as variáveis, tá? Só mostra os espaços de memória que eu aloquei, tá bom? Daí ele me mostra o tipo, o escopo, né, dessa variável, que é global, né? Nesse caso aqui ela vai servir para, né, tudo que eu tenha dentro do meu programa. O nome dessa variável, que é valor, o tipo dessa variável, que ele traz só inicial, né, que é inteiro, e o valor que ela tem. Se ela muda esse valor no decorrer aqui da execução, ele vai trazer aqui o valor que ela tem ao final da execução, ou seja, o valor que terminou essa variável. Tá? Então, neste caso aqui, o programa executou e essa variável terminou com o valor 10. Tá? Isso é para o inteiro. Nós temos também outro tipo de variável, que é o real. Real aqui não quer dizer dinheiro não, tá? Unidade lá de dinheiro, o tipo do nosso dinheiro. Real é o tipo, tá? Real, ele vai ser para, né, pra gente em outras linguagens, o float ou o double. Significa que eu estou expressando valores com precisão, né? Com casas depois da vírgula, ou seja, valores fracionados, né? Então, vamos fazer um teste aqui. O valor 1 recebe 5,87, por exemplo, né? Olha lá, só para a gente acompanhar essa variável. Então, essa variável valor 1, ela é do tipo real e ela consegue, nesse caso, guardar, né, informações depois da vírgula. Né? A gente consegue colocar uma precisão maior nos números. Tá? Então, eu trabalho com fração. O objetivo meu aqui é trabalhar com fração. O objetivo meu aqui é trabalhar somente com a parte inteira. Tá? Aqui, parte inteira e parte fracionada. Aqui, parte inteira somente. Ok? Eu tenho também a possibilidade de trabalhar com caracteres. Esse caractere, esse tipo de variável, ele recebe uma letra, tá? Ele recebe uma letra. Então, esse tipo aqui é um tipo diferente dos outros que nós estávamos vendo, porque o objetivo dele aqui não é de receber dados numéricos, tá? Aqui o objetivo dele é receber dados que a gente chama de literais, tá? Na verdade, esse não é um literal porque é uma letra apenas, então a gente vai separar ele de um literal chamando ele de caractere. Então, por isso que ele é um tipo diferente, tá? Mas a principal diferença dele não é simplesmente pelo fato do tipo de informação que ele guarda, e sim pelo fato do tipo de operações que você pode fazer com ele. Esses dois tipos eu posso fazer operações aritméticas. Por exemplo, eu posso somar um com o outro, dividir um pelo outro, multiplicar um pelo outro. Esse tipo já não pode, tá? Inclusive, eu posso armazenar nesse tipo aqui um número, porém, mesmo estando um número aqui, eu não consigo fazer operações aritméticas com ele. Por quê? Porque ele é um número que vai ser tratado como um caractere. Ele é um caractere que representa o número. Aqui, nesses dois tipos, é o número propriamente dito. Aqui não, tá? Esse tipo caractere, ele serve para armazenar somente uma letra. E nós temos também aqui o tipo, chamam todos de valor, tá? Só para facilitar os nossos exemplos. É o tipo literal. Em algumas linguagens, esse tipo literal ele já vem implementado. Ele chama string. Tá? Em outras linguagens, não existe esse tipo literal.
O que a gente precisa fazer é um tipo especial que a gente vai ver, né, daqui a algumas aulas, que é um vetor de caractere. Então, existe a possibilidade de eu criar esse literal, mas na verdade ele vai ser um vetor de caractere. Aqui pra gente ele já existe como um tipo, então fica um pouco mais fácil de usar. Nesse caso do literal, a diferença dele para o caractere é que eu consigo guardar uma palavra ou uma frase. Por exemplo, vamos simular aqui um endereço. Rua X, a cidade. Pronto. Eu consigo guardar aqui um endereço completo, por exemplo, ou uma frase qualquer, não precisa ser um endereço, um nome completo de uma pessoa. Tudo aqui, na verdade, que não é um número e nem somente uma letra, né? Aqui pode ser uma frase, pode ser qualquer combinação que eu queira aqui de caracteres, tá? Percebam que, embora aqui eu tenha um caractere com uma letra só, e embora eu tenha aqui um literal com vários caracteres, o tipo para o Visual G é o mesmo, tá? Então ele é uma espécie de caractere também, só que nesse caso eu vou usar ele para armazenar várias letras. Aqui eu vou usar ele para armazenar uma letra apenas. A gente vai diferenciar os dois dessa forma, tá? Simplesmente assim. Por quê? Aqui ele vai tratar, né, internamente com o mesmo tipo, mas em outras linguagens não. Em outras linguagens eu vou ter um char, né, que é um caractere para esse caso, e um vetor de char para esse caso, né? Por isso que aqui ele vai aparecer da mesma forma, mas internamente o que aconteceu aqui é que eu não precisei fazer esse vetor de char, mas internamente foi feito, né? O Visual G tratou dessa forma, né? Por isso ele manteve o tipo aqui com char também, né? Os dois tipos aqui são iguais, embora um sirva para armazenar uma letra apenas e outro sirva para armazenar uma frase, tá? Um último tipo que nós temos é o tipo lógico. Desculpa, valor 4, agora sim. Tipo lógico. Esse tipo, ele é um tipo que só possui duas possibilidades de valor, por isso que ele é chamado de lógico: verdadeiro ou falso. Então, para esse tipo, eu só posso guardar informações, né, nesse caso aqui do Visual G, verdadeiro ou falso. Só que não um literal verdadeiro, nem um literal falso. A gente vai ver que a gente não precisa nem de colocar entre aspas. E sim, uma representação que para mim vai aparecer escrito verdadeiro, mas eu sei que é algo que vai ser tratado, né, de uma forma, e o contrário dessa representação verdadeiro, que é falso, que é algo que vai ser tratado, né, de uma forma inversa à primeira. Então, nesse caso aqui, no Visual G, a gente escreve assim, verdadeiro mesmo. Pode ver que ele ficou vermelhinho, identificou, né, como algo, como um valor, mesmo eu não colocando entre aspas, tá? Já vou explicar essa questão das aspas aqui. Na verdade ela é para quando eu quero representar letras, né, ou cadeias de letras, cadeias de caracteres. Para números eu não preciso de colocar, e para o valor booleano, para o valor lógico, eu também não preciso colocar. E nesse caso aqui, ó, ele já sabe que essa variável do tipo lógica, ela possui o valor verdadeiro. E só tem duas possibilidades, verdadeiro ou falso, tá? Na verdade, é uma variável que eu posso ter para armazenar essas duas possibilidades, né, de status, mas essa questão de tratar como verdadeiro ou falso, isso vai muito mais além, tá? Então, eu vou utilizar essa noção de verdadeiro ou falso depois, futuramente, para definir o fluxo do programa em uma condição. Por exemplo, eu posso ter uma expressão
e essa expressão vai retornar verdadeiro ou falso. E essa expressão retornando verdadeiro ou falso é que vai definir se o meu programa vai para um caminho ou para o outro. Por exemplo, num laço de repetição, eu vou repetir enquanto uma condição seja verdadeira. Então ele vai ficar testando sempre uma condição. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai ficar repetindo aquele laço de repetição, aquele fluxo, né, do laço de repetição. Então a gente vai ver futuramente que essa noção de verdadeiro ou falso, ela vai nos acompanhar aí em outras situações. Mas se você precisar de guardar essa informação verdadeiro ou falso em uma variável, essa variável tem que ser do tipo lógico. E eu posso, né, jogar informações para dentro dessas variáveis por meio de uma função, né, leia. Então, quando eu faço leia, por exemplo, valor, significa que eu vou executar o programa. Agora, meu programa não vai terminar, ó, tá vendo? Ele começa a executar e para. Por quê? Até põe uma setinha aqui para a gente saber. Ele parou nesse comando, e esse comando ele espera um valor como entrada digitado do teclado, por exemplo, né? Eu sei que é um valor inteiro, porque eu vou pegar o valor digitado pelo teclado e vou guardar dentro dessa variável valor. Essa variável valor, ela é uma variável do tipo inteiro, tá? Eu inicializei ela com 10 aqui, mas embaixo, né, eu tenho uma outra instrução que pega do teclado esse valor e eu estou colocando o valor 5. Aí meu programa terminou e agora olha só qual é o valor que eu tenho que terminou dentro dessa variável. 5. Ah, mas eu não atribuí 10 para ela aqui? Sim, mas aqui eu atribuí um outro valor diferente. Ele vai manter, ele vai guardar sempre o último valor que estava nessa variável. Ele vai me mostrar aqui, né, nesse quadro, sempre o último valor que tinha nessa variável. Tá? É importante a gente saber também que os programas ele tem uma sequência. Tá? Então, olha, aqui eu atribuí 10 para dentro dessa variável. Aqui eu atribuí o que a pessoa que está usando o programa quis atribuir. Foi o valor 5 que eu digitei. Esse valor 5 ele vai ficar em cima do 10. Ou seja, eu vou perder esse 10 aqui. Por quê? Eu vou colocar o que a pessoa digitou aqui em cima. Porque é a mesma variável. Ah, por que esse veio em cima desse e não esse em cima desse? Porque tem uma sequência, né? As coisas vão sendo executadas da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, olha, primeiro eu coloquei 10, depois eu coloquei 5. Então, o último valor que tinha lá, quando o programa terminou, foi o último valor colocado dentro dessa variável. E eu posso escrever também na tela. Vou escrever aqui a variável valor 3. Então, eu vou pegar a variável valor, vou digitar um número e guardar dentro dela, e depois eu vou escrever na tela a variável valor 3, que nesse caso aqui, como eu não digitei nenhum valor por cima, eu tenho essa informação que está aqui, né, que foi essa atribuição feita para essa variável. Então, olha lá, a variável tem 10, né, até aqui, né, essa variável valor, e a variável valor 3, que é a que eu vou mostrar na tela, tem Rua X, Varginha, Minas Gerais. Então, eu vou digitar 7, olha lá, ele mudou o valor, né, o conteúdo da variável valor, e mostrou na tela para mim, olha aqui, o conteúdo da variável valor 3. Então, o que tinha dentro da variável valor 3. Bom, aqui, né, tem nós vimos algumas explicações sobre os tipos das variáveis, os valores que são possíveis de armazenar nessas variáveis e algumas informações quanto às estruturas de entrada e saída. Tá? Eu não preciso ter só uma estrutura de entrada e saída, não precisa ser primeiro leitura, depois escreva, primeiro leia, depois escreva, né? Isso aqui é de acordo com a necessidade do seu programa, de acordo com a forma como você quer desenvolver o seu programa, tá? Você pode colocar quantos escrevas você quiser, quantos leias você quiser, porém aqui nós ainda não temos uma estrutura lógica
como nós vimos no vídeo anterior do fluxograma, que tem, né, uma estrutura de decisão, né, onde ele vai para um lado em condição, né, atendendo a uma condição, ou vai para o outro lado. Não temos uma estrutura de repetição, onde ele fica repetindo enquanto aquele teste lá é verdadeiro, né? Se ele é falso, termina a repetição. Nós não temos isso ainda, porque nesse ponto nós estamos vendo só como as variáveis são estruturadas, as operações de entrada e saída. Nós vamos ter, né, o conteúdo específico para tratar, né, essas condições e esses laços de repetição.